Olá pessoal, estamos iniciando mais um Empreenda Talks, um podcast voltado ao mundo empreendedor, para quem quer conhecer um pouco mais de dicas, histórias de sucesso e empreendedorismo no geral. Hoje estamos aqui com um fera em economia, senhor Ronaldo Bulhões, economista, empreendedor, doutor, coordenador do curso de economia da UniOeste. Eu não sei se tem mais coisa, Ronaldo. Se apresente aí, porque você é uma figura ilustre aqui para nós hoje. Obrigado pela presença. Pessoal, só lembrando aqui que o Empreenda Talks é um trabalho em conjunto da TOTUS Oeste e da Univel para trazer informação e conhecimento para todos. Vamos lá, Ronaldo, me fala um pouquinho aí dessa tua trajetória de sucesso, essa sua vida acadêmica, como é que você conseguiu conciliar tudo isso? Olá, ouvintes. Emerson, primeiramente é uma grande alegria estar participando desse programa, né? Trocar essa ideia com você e trazer um pouco da minha experiência para os ouvintes. E falando um pouco de mim, então, né, para que me conheçam, é uma trajetória, eu entendo até interessante. Comecei pelo lado da economia como professor. Eu acredito que o ensino, o aprendizado, ele nos dá muito, muito da nossa vida profissional no mercado, seja como empreendedor, seja como trabalhador. Então, eu sou professor do curso de economia da UniOeste, sou professor do mestrado profissional em administração na UniOeste. Recomendo até que procurem, porque é um curso muito bom, né? E tem a minha vida também, né, voltada aí para o mercado empreendedor. Então, um dia bem agitado, dia comprido, começa às 7 da manhã, termina às 11 da noite, né? E é assim que a gente consegue as coisas. Essa é a vida do empreendedor, né? De noite, de dia, sem parar. Hoje você tem uma empresa chamada América Latina Vidros. Qual a história dela também? A América Latina Vidros, ela é focada em vidros para máquinas agrícolas e máquinas pesadas, né? Estamos localizados em Cascavel, no oeste do Paraná. Essa empresa, ela surgiu de uma ideia e um espaço que existia no mercado para produtos especializados, né? Direcionado a um público específico. E com uma característica muito importante, que a gente produz de unidades. Então, se você precisa de um vidro, a gente desenvolve. Então, a América Latina Vidros, essa é a principal característica dela, né? Nós temos um time lá gigantesco, equipe de desenvolvedores, equipe de vendedores, equipe de produção, né? Que a gente atende o Brasil inteiro, os países vizinhos, Paraguai, Argentina. Estamos indo para uma missão no Chile agora, né? E com esse perfil, desenvolver um vidro de acordo com a sua necessidade. Então, nós temos um time que vai lá, desenvolve, cria, faz o protótipo personalizado. Trabalho próximo do cliente, conforme a necessidade específica do cliente. E vocês já estão internacionais, então? Exatamente. Que legal, então, que bacana. A empresa ela surgiu há 10 anos atrás, embora tenha um histórico um pouco mais longo entre afinar as ideias, né? Eu tenho lá um parceiro que cuida da parte do desenvolvimento, eu cuido da parte estratégica de gestão, de administração, de mercado, né? Então, assim, ela é bem dividida do ponto de vista prático, né? Legal. Então, quando a gente pensou o negócio, né, nós já pensamos com ele já estruturado nessa forma. Então, vocês surgiram de uma oportunidade, de um gap no mercado, e vocês acreditaram nesse gap e ali vocês cresceram e se desenvolveram e hoje são uma empresa, vamos dizer assim, internacional. Isso. Nós temos mais de 4 mil itens de produtos no nosso portfólio. Nós atendemos em torno de 5 mil clientes no Brasil inteiro e nos nossos países vizinhos, né? Paraguai, Argentina, Bolívia ainda em começo e indo para o Chile, né?
e itens desenvolvidos semelhante aos originais. Nós atendemos linha de montagem de fábricas, né? E linhas de reposição. Essa oportunidade nós enxergamos, primeiro porque são poucas as fábricas de vidros curvos no Brasil. Então, você curvar um vidro não é uma tarefa fácil, né? Exige muita técnica, exige muita tecnologia, né? Exige muito conhecimento, né? E isso a gente, né, buscou. Temos internamente esse conhecimento para atender um nicho de mercado específico, porque as curvas de um vidro são complexas, né? E a gente buscou isso, viu essa oportunidade, e para você produzir um vidro curvo, um para-brisa, uma porta, uma janela, de uma colheitadeira, de um trator, de uma reta-escavadeira, exige muita ciência nele, né? E nós vimos essa oportunidade. E detalhe, né? Detalhe. Tem que ser bem detalhista ali, porque qualquer coisinha pode estragar o vidro, né? E você perder todo aquele trabalho. Olha, em qualquer parte do processo que você errou, você perde a peça. Olha isso. E se tiver lá no final, pior ainda, né? Não são peças baratas. Não, são peças caras e num processo lento, um processo quase que artesanal. E é assim no mundo inteiro, viu? O que eu estava falando da oportunidade, como você perguntou, é que as grandes fábricas que existem no mundo, e no Brasil são 3 ou 4, eles fabricam de lotes, 100 peças, 200 peças. Nós fabricamos de uma em uma. Então, isso torna o processo, às vezes, um pouco mais caro, mas mesmo assim a gente consegue ser competitivo com as grandes. Isso quer dizer também que uma revenda, uma concessionária, elas não precisam de comprar um lote nosso, podem comprar só uma peça, né? Então, foi essa oportunidade que nós enxergamos. Legal, Ronaldo. Quero aproveitar o momento aqui e agradecer aos ouvintes por estar curtindo, divulgando o nosso podcast Empreenda Talks. Faça lá o seu comentário em nossas redes sociais e compartilhe esse conteúdo que é extremamente importante. Estamos conhecendo histórias que são de sucesso, entendendo e tendo dicas e exemplos de como a gente pode melhorar o dia a dia dos nossos negócios, criar nossas empresas e desenvolver todo esse processo de empreendimento e empreendedorismo que nós precisamos para ter um desenvolvimento cada vez maior. Legal, bacana, Ronaldo. Mas vamos navegar um pouquinho nas águas da economia. Você é bastante experiente nisso. E como é que isso tem a ver com o mundo dos negócios? Como é que a economia ou a macroeconomia se conecta ao mundo do negócio? Porque o empresariado precisa estar conectado a isso para ter sucesso nos seus empreendimentos. Emerson, isso está relacionado a conhecimento, a informação, né? O empresário, ele tem que ter informação. Ele tem que saber o que está acontecendo à volta dele, no país dele e fora do país dele, né? E a economia, ela aponta muito para isso. Se você pegar todos os portais, CNN, Globo, todos os jornais, eles trazem muito sobre economia, né? E nós temos que entender bastante, ou pelo menos estar conectado no mundo macroeconômico, sabe? A macroeconomia que faz o mundo girar. Ok. Não é? E o que é essa macroeconomia? Dê alguns exemplos para os nossos ouvintes aí. A macroeconomia, ela é tudo o que acontece em um país e no mundo, né? Mas ela tem uma direção do governo. Então, as políticas de governo são importantes para direcionar a macroeconomia. A macroeconomia, ela vai estar assentada em um tripé, né, de meta de inflação, meta de crescimento e meta de taxa de câmbio. Então isso é política macroeconômica que depende do governo, né? Então, isso interfere diretamente nas empresas. Vai bater lá dentro de toda e qualquer empresa, porque uma taxa de juros elevada vai prejudicar investimento, vai prejudicar a captação de recursos, vai tornar o dinheiro caro para você desenvolver algum produto dentro do seu negócio. Interfere diretamente na estratégia da empresa. Diretamente na estratégia da empresa. Uma política cambial, né? Uma relação entre o real e o dólar, o real e a libra, o real e o euro, vai impactar
diretamente dentro da empresa. Nós não vivemos sem o mercado externo, nós estamos sempre importando ou exportando algum tipo de produto. Nós importamos muita tecnologia, pagamos muito royalties, muita renda pelo uso de tecnologia. Então, uma política cambial interfere lá dentro da empresa. Somos mais de commodities do que de produtos com alto valor agregado aqui no Brasil, né? Exatamente, né? Então, e se a gente fala nisso, o agronegócio do Brasil, por exemplo, é uma parte fundamental da nossa macroeconomia, né? O agro no Brasil é muito forte. Então, nós temos uma indústria muito forte voltada para o agro, tanto na parte de produção quanto na parte de processamento. E aí a gente volta, então, às políticas cambiais, às políticas monetárias, às políticas de juros, interfere nas empresas, porque vai interferir no financiamento, vai interferir na exportação, vai interferir na captação de recursos, né? Vai impedir que você exporte seu produto a um preço competitivo. Tudo isso atrapalha. Então, temos que estar realmente conectados a tudo isso. É importante, Emerson, que o empresário ele fique de olho nas políticas, né? Ele fique de olho no que está acontecendo no Brasil e fora do Brasil, para que ele não tome uma decisão que não seja acertada ou que vai dar um problema lá na frente. Então, isso, ou seja, se você tem um microempreendimento, uma loja de bairro, por exemplo, um pequeno mercado, você vai sofrer as consequências da macroeconomia. E você precisa estar atento a isso para poder criar estratégias e ações para minimizar tudo isso. Certamente. E olha, eu vou te falar assim, a macroeconomia, ela tem a parte do mercado, que é a empresa lá do bairro, uma oficina mecânica, um salão de beleza, uma mercearia, né, uma panificadora. E ela tem a ver com os grandes atacados, com as grandes indústrias, com as grandes prestadoras de serviço. Então, ela atinge de uma forma geral. Então, o efeito rebate, não é? Tudo integrado. Tudo integrado. Então, nós temos as atividades principais que a gente fala, as atividades motrizes, e temos as acessórias. Se existe uma grande indústria na cidade, né, no seu município, vai existir as empresas que prestam serviço para essas indústrias. Não é? É o restaurante, é o serviço de frete. Não é? O ecossistema de negócios. De negócios, estão todos conectados. Não é? Então, é importante, porque daí o empresário ele tem que ver, ele é pequenininho, ele é uma microempresa, mas ele está na sombra de uma grande. Mas ele não está ligado direto. Não, mas o cara que trabalha lá consome no mercado dele. Não é? A pessoa que trabalha numa grande indústria, ela mora num bairro que usa o serviço de salão de beleza, a panificadora. Então, está conectado. Né? Então, sendo pequeno ou grande, há uma necessidade de estar entendendo essa economia, essa macroeconomia, para que você seja mais proativo no seu empreendimento. Legal, Ronaldo, legal. Você falou de agronegócio. A nossa região aqui, a macroeconomia ou a economia regional, ela está realmente voltada ao agro ou já está tendo algumas situações de estar mudando isso a longo, médio prazo? Ou você acha que a nossa economia regional é agro mesmo, é dessa forma que nós temos que seguir? Como é que é? Qual é a sua percepção e sua visão para a economia regional aqui do oeste do Paraná? O nosso interior do Paraná, eu vou te dizer, né, ele é todo agro. E a região oeste do Paraná, principalmente. Né? Nós temos um complexo grãos, né, assentado em soja, milho e trigo, que é muito forte. Né? Nós temos 2 safras de milho por ano. Associado à produção de grãos, nós temos o processamento, né? A indústria que processa o grão vai transformar em óleo e ração. A ração vai direcionar para o complexo carne, proteína animal, ave, suíno e bovino e ainda o leite. Então, veja, todo o processamento e toda a produção da região oeste é voltado para o agro. Aí nós temos as indústrias, no caso, por exemplo, a nossa América Latina Vidros, ela é focada para máquinas agrícolas e pesada. Né? E tantas outras indústrias,
que tem na região de fabricação de discos, de pulverizadores, é tudo voltado para o agro. Né? Tudo depende, né, do que acontece na região, que depende da política macroeconômica. Então, a nossa região, ela é assentada no agronegócio. E tudo gira, ou a boa parte gira em cima disso, seja prestar serviços, seja oferecer produtos, tudo voltado ao agro. Né? Então é uma característica da nossa região. Até a logística está relacionada com isso também, né, professor? A logística, porque o que acontece? Nós consumimos produtos importados, né, mas nós exportamos. Então a nossa produção, seja in natura, de grãos, seja o complexo carne, né, a proteína animal processada, vai para o mercado externo. E aí a logística é um item de extrema importância. E aqui nós somos um dos grandes dos produtores de proteína aqui na região, né? Se não for o maior... É uma das maiores do Brasil. Né? A região oeste do Paraná, ela é muito forte, né? Em todos, na ave, suíno e bovino. E no complexo leite, né? Que daí tem os derivados dos lácteos, que a gente manda para fora do país e manda para outras regiões do Brasil. Então, nós somos grandes fornecedores de alimento, né, internamente para o Brasil e externamente para a Europa, para a China, né, para a Índia. Então, aí nós somos dependentes das políticas macroeconômicas, porque vai rebater aqui. E a nossa região oeste, ela sente menos ou sentiu menos esses impactos que nós estamos vivendo da crise da Covid-19, seus desdobramentos, justamente porque o agro não para. Né? A avicultura, a suinocultura, a bovinocultura, a plantação, ela continua. O empresário, ele já está lá com a planta. A propriedade já está lá, ele já tem o custo, ele não para, ele não tem como parar. Né? Isso faz com que sustenta a economia e aí depender desse agro não é ruim. Ok. Então nós podemos entender que nós estamos num ambiente vocacionado ao agro e as oportunidades empreendedoras, elas são mais tendenciosas ou mais fáceis para esse movimento que é o agronegócio no Brasil. Exato. Olha, nós temos, se pegar na nossa região, salvo as indústrias ou as atividades voltadas para o consumo urbano, tipo isso, panificadora, salão de beleza, auto center, construção civil, o restante, e mais uma série delas, né, o restante são todos voltados, das atividades são todas voltadas para o agro, atende de alguma forma o agro. Né, tem essa ligação tanto na parte de comércio quanto na parte de serviços. Você acha que tem espaço para empreenderem fora o agro aqui? Existem algumas situações de algumas empresas, por exemplo, como a Prate Dona Duzi, que é medicamentos. Mas assim, são deslocamentos do ecossistema do agro. Você acha que nós conseguimos fugir só do agro aqui na região para o empreendedorismo? Olha, existe, por exemplo, a confecção. A confecção também é um segmento, né, embora dependa hoje parte do algodão, mas parte de outros produtos que compõem o tecido, nós temos uma confecção forte na região. Né? Essa área de medicamento, a área de tecnologia. Né? Temos uns produtos interessantes, né? No município de Cascavel tem uma empresa que produz, não vou dizer que é ogiva, mas é uns projéteis para a empresa aeronáutica brasileira, né? Para o Exército aqui de Cascavel. Então é um segmento totalmente fora. Então nós temos situações totalmente atípicas à macroeconomia regional, então. Tem várias empresas, né, que não são focadas diretamente no agronegócio, mas eu diria que 90% são. Né? Agora, tem espaço? Tem espaço, porque nós temos um ambiente propício de tecnologias, nós temos facilidades, e isso é uma característica da região, de empreendedores que têm facilidade para desenvolver equipamentos. Isso faz parte da cultura da região,
você ter empresas que desenvolvem, fazem braços mecânicos, fazem... explora essa parte de soro, energia de solar sangue, também, energia né? solar. Não é? Então, assim, a gente tem itens diferentes do agro, mas o forte ainda é o agro. Ou seja, então empreender independente do local que você se encontra, você tendo uma boa oportunidade, você se enganjar isso, você consegue fazer decolar. Por mais que você tenha um direcionamento regional, você consegue se deslocar isso se a tua ideia, se o teu negócio tem relevância para o mercado. O que é importante nesse item? Se esse empreendimento, esse negócio ou essa indústria, fora do contexto regional, se ela tem um fornecimento de matéria-prima, né? Tem atividade econômica que ela tem que estar próximo da fonte de matéria-prima. Né? Vou dar um exemplo. Uma siderúrgica. Nós não temos mineração aqui na região em nível para ter uma siderúrgica para fazer fundição de ferro e tal. De grande porte. De grande porte. Nós temos siderúrgicas aqui. Sim, de grande porte. Né? Assim como nós não temos plantação de cana para termos uma usina de açúcar e álcool na região. Então, assim, quando for pensar um empreendimento para o local, vou fazer alguma coisa que não tem na região oeste. Ótimo, mas tem que ver se tem a matéria-prima disponível para fazer. A logística de ter a matéria-prima é um ponto crítico no processo de empreender. Porque vamos voltar à questão da cana. Você imagina você trazer caminhões e caminhões de cana para processar aqui em Cascavel, por exemplo, é mais difícil do que você já trazer o açúcar e o álcool pronto. Então, essa relação entre você ter a matéria-prima e abrir o seu negócio, quando você estiver estudando uma oportunidade, mas não tem aqui, mas não tem por quê. Né? Algum elemento do sistema impede que se tenha esse tipo de negócio. Agradecer o apoio das agências Avento e Criária aqui da Univel, que são responsáveis pelo processo de gravação aqui desses nossos podcasts. Muito obrigado a vocês por esse trabalho e esse empenho para que esse projeto esteja hoje acontecendo conosco. Mas, Ronaldo, vamos lá. Me diga uma coisa. Dicas para que os empresários possam navegar bem nesse mundo de economia e macroeconomia. O que você daria de sugestão para o empresário para que ele possa ganhar resultado cuidando bem, olhando bem para esse mundo econômico? Informação. Informação é tudo dentro de uma empresa. Então, toda empresa ela está conectada com o mundo externo da empresa. Né? Então, tudo que acontece na região ou no mercado que ela atua é interessante para ela. Então, olhar para a macroeconomia, olhar para a economia, olhar para as políticas econômicas é de extrema importância, porque tudo que está acontecendo em nível de economia vai afetar o seu negócio. Né? É uma decisão política que vai afetar uma lei, vai impactar no negócio. Né? Então, o empresário ele tem que estar de olho na economia, nas políticas e ver o que isso impacta internamente, para que ele não tome uma decisão sem estar sabendo o que está acontecendo lá fora. Por exemplo, já foi decantado o ano passado, em 2022, que 2023 e 2024 seriam anos difíceis, não só no Brasil, mas no mercado externo também. Tudo que se sofreu, paralisou, que faltou de produto, que faltou gente que foi dispensada, empresas que fecharam na pandemia em 2020 e 2021, ainda teve um efeito, né, aquele efeito freado, assim, você freia, mas não para, né? Você vai lá na frente. Projetou ainda 20 e 21, não foi um ano tão ruim assim. Foi ruim, mas não foi tão. Agora, 23 e 24 está sendo ruim. Não é? E não é só a economia brasileira, a economia externa também. Então, quem não estava atento às informações lá em 22, que já estava sentindo as dificuldades de 20 e 21, está sofrendo muito agora em 23 e 24. Não vai terminar esse ano.
E isso daí depende um pouco de política pública, mas é o cenário externo que está assim. Então, rebate internamente. E quem esteve desavisado ou quem está desavisado desse mundo está sofrendo muito agora. Então, você está de olho na macroeconomia, está de olho na política, é importante para que você tome decisões acertadas dentro da empresa. E aí eu digo assim, tem que ter gestão, independente do tamanho. Você tem que ter informação dentro da empresa para conhecer o seu negócio, a sua operação e ter informação externa que vem da economia, da macroeconomia, para você conectar os dois e com isso você criar ações mais assertivas ou ser proativo no que vem pela frente, porque a economia nos dá dicas, né? A macroeconomia nos dá dica do que pode vir pela frente. É tipo uma bola de cristal. Sendo bem interpretada, ela vai te dar uma visão de futuro e essa visão de futuro você pode se preparar melhor com a sua operação. Mas não adianta nada você ter essa informação se a tua operação não está redonda com informação. Então, Emerson, e nesse caso eu gosto muito de trabalhar com gestão de informação dentro da empresa. Independente do tamanho. Mas eu sou pequenininho. Não. Se você é pequeno, de repente é até mais fácil para você ter informação. Né? Então, você tem uma planilha de Excel, você tem um sistema de gestão, né? Mas alimentar, também só ter não resolve nada. Né? Você só vai xingar o sistema e falar que ele não funciona. Você tem que estar preparado, porque se você conhece o seu negócio, você sabe o que está acontecendo lá fora, o que vai rebater aqui dentro. Né? Então, aí você tem como tomar a decisão. Puxa vida, né? Você se conhece. Você conhece o teu produto, você conhece o seu processo de produção, você conhece o teu processo de geração de serviço, você conhece o teu processo comercial. Então, você tem informações, você tem dados internos, você tem estatísticas. E olha, você não precisa ser muito grande para fazer isso. Não, o pequeno consegue fazer isso. Consegue despender um pouquinho, porque você tendo essas informações e enxergando o que está acontecendo lá fora, fala, opa, mas olha, esse meu produto aqui vai sofrer com isso. Né? Essa minha logística aqui vai sofrer com isso. Então você consegue se prevenir. Porque, como você disse, a economia ela vai dando sinais. Ela não acontece de uma hora para outra. Ela vai apontando, olha, o dólar está... A cotação da saca da soja está caindo. Isso vai rebater na produção, vai rebater na ração, vai rebater no complexo carne, vai rebater em tudo. Então, você está olhando para isso. Puxa vida, então, isso pode ser ruim para mim também. Se cai, por exemplo, a cotação do soja, né, o agricultor ele segura, ele não vende. Se ele não vende, o dinheiro não aparece. Se o dinheiro não aparece, o comércio não acontece. É um efeito cascata. É um efeito cascata. Isso vai rebater lá dentro da empresa dele, lá no bairro. Né? Lá no bairro. Aí fala assim, não, mas olha, o produtor ganha muito. Ele tem um custo muito alto. Então, a visão tem que ser inversa. Puxa, se for mal para ele, vai mal para mim também. Né? E pensar essa relação, pensar que tem que ir bem para todo mundo, né? Porque um puxa o outro. Né? O grande sistema puxa o pequeno, eles estão interligados. Né? Se você pega, por exemplo, a agricultura familiar que abastece o cinturão no entorno da cidade, que abastece a cidade, a alface, o tomate que o pessoal come. Né? A grande maioria vem do pequeno. Né? Do pequeno. E também, né, por mais que a gente tenha essa informação, não é porque vai ter um indicador ruim que você vai segurar e fechar as portas do cofre. Né? Eu acho que você tem que usar essa informação para ser criativo, para poder inovar e crescer, mesmo tendo aquela situação de indicador um pouquinho mais crítico. Então, não é fazer o processo também, né? Porque se você fica com medo e você segura a sua operação por causa do medo, faz com que você também reduza todo o processo e vira uma cascata novamente de insegurança e pessimismo. E todo mundo perde. Eu acho que a informação da economia ela é importante para você entender, criar estratégia, ser criativo
e buscar soluções para manter-se bem, independente da situação que se encontra. É claro, tem momentos que você vai ter aquela chacoalhada, porque tudo, acho que no mundo são ciclos, né, professor? Nós temos os altos e baixos aí. E agora nós estamos vivendo um momento de baixa. Esse ano, 2023, que já está indo, e ainda 2024. E você disse uma coisa, quando a gente segura, né, e são estratégias, né? Cada um tem o seu limite para segurar a venda, mas quando você segura, você está prejudicando o seu entorno, que vai acabar rebatendo em você novamente. Né? Então, se você não flui, você também trava o restante do processo. É claro que daí vai depender do poder que você tem diante de toda a região, né? Todo o negócio, toda a cadeia. Mas atrapalha. E aí piora o que já está ruim. Né? Então a gente tem que ter cuidado. Né? E aí voltamos para dentro do negócio a pergunta que você fez. Olha, essa informação é importante conhecer a macroeconomia, por quê? Porque se eu segurar, eu posso prejudicar o meu negócio também. Né? Então, não, sim. Olha, eu tenho que enxergar, e se eu piorar e todos os outros também segurarem, aí piora geral mesmo. Aí o que já está ruim fica pior. É aí que a gestão da informação, a gestão do conhecimento, conhecer o negócio, né? E a dica que eu dou é essa, conheça o seu negócio. Monte informação dentro do seu negócio, procura o que é principal dentro do negócio, o que afeta o seu negócio, que tem mais peso, e depois você vai distribuindo nas pontas menores, para você não ser pego de surpresa nunca. Proatividade. Proatividade. É isso, né? Esse é um ponto muito crítico dentro das operações das empresas, que a gente fica muito no operacional e esquece um pouco esse estratégico. O estratégico é isso, olhar a economia, olhar para dentro de casa, fazer ações para neutralizar pontos ruins ou maximizar pontos bons. E a gente fica nesse operacional e isso passa. E a gente acaba perdendo muito do nosso potencial de crescimento. Então é importante a gente usar toda a informação que nós temos para sermos mais proativos no nosso dia a dia, nos nossos empreendimentos. Bacana, professor. Ronaldo, eu gostaria aqui de fazer um pedido aqui para ti. Me fale um pouquinho aqui, ou me dê um conselho, né? Você que é empreendedor e professor. Nós temos um ambiente acadêmico que o senhor conhece muito bem. Também fui professor por mais de 20 anos, aí conheço muito bem. E temos o ambiente empresarial. Se percebe que existe um descolamento entre entidade educacional e empresário. O empresário precisa do profissional que as instituições de ensino formam, só que a formação muitas vezes não está conectada com o momento da empresa, o momento do profissional da empresa. Que dica você daria para nós assim, de como conectar melhor universidade, instituição de ensino e empresa? Eu sei que vocês têm um projeto bem bacana lá dentro da América Latina Vidos, que vocês montam umas equipes vinda com universitários, tipo uns trainee, um pessoal ali que trabalha junto, e ali vocês ajudam a formar, né, essas pessoas dentro da empresa como bons profissionais. O que acontece na instituição de ensino? Ela prepara a pessoa, o cidadão, com formação. Não é? Então, cada curso tem uma característica. Né? Economia, por exemplo, é um curso extremamente teórico. E tem que ser, porque os fundamentos são robustos para que ele consiga tomar uma decisão macroeconômica atuando numa organização. Né? Tem cursos que são menos robusto em teoria e mais prático, digamos assim. Só que o acadêmico, quando ele está numa universidade, muitas vezes ele está trabalhando. Então, ele está trabalhando e estudando. Né? Trabalha de dia, estuda à noite. Aí, o que acontece? Como é que fica a conexão, então, da universidade com o mundo dos negócios? Se quem poderia fazer essa comunicação é o acadêmico, mas o acadêmico está trabalhando e estudando. Então, se ele está trabalhando e estudando, ele não tem tempo para
se dedicar a ficar um dia aprendendo lá numa empresa tal. Então, essa desconexão, ela existe normalmente em função disso. E quando o estudo ele é diurno, que o aluno consegue fazer um curso superior em tempo integral, aí nesse tempo integral ele conseguiria estar na universidade e estar no mercado, mas não é uma realidade brasileira. São poucas as universidades que você tem cursos integral e que a pessoa consegue fazer isso. Então, o que resta? Todas elas, públicas e privadas, elas formam o profissional de uma forma mais teórica, mais técnica. O profissional sai para o mercado com essa formação e aí entrando naquilo que você falou, com pouca experiência prática, a não ser aquela que ele já exerce no trabalho dele. Não é? Então, o que a empresa, quando cabe, deve fazer? Que é o caso da América Latina Vidros. Não é? Pega essas pessoas, traz para dentro do time e monta uma espécie de incubadora. Né? E vamos ensinar na prática, então, aquilo que ela aprendeu na teoria. Como você disse, uma espécie de trainee. Né? E ali a pessoa vai passar por um período de aprendizado prático, unindo com a teoria que ela aprendeu na universidade. Então, a empresa ela vai ter que investir um pouco nisso. Porque cada empresa tem uma característica. Né? Você recebeu uma formação técnica na sua área, mas você chegou lá na empresa, você vai trabalhar numa área dentro de uma das formações que você recebeu. Então, você vai ter que aprender aquilo lá. Então, é por isso que, de certa forma, existe essa desconexão. Mas, na verdade, né, a empresa vai ter que pegar a pessoa e daí ajustar de acordo com o que ela precisa, né, para conciliar aí esse profissional. Eu acho que nós precisamos ter uma maior proximidade das empresas às instituições. Eu acho que criar projetos em conjunto para poder fazer essa integração e ter um profissional mais conectado com o mercado, na minha visão. Não sei se é bem isso que o senhor imagina também. O projeto, né, de conexão da universidade com a empresa seria o ideal. Não é? Mas a gente esbarra nessa questão aí. O acadêmico, ele está trabalhando, estudando à noite. Aí o tempo para conexão, né, seria qual? Das 17h30 às 19h, quando começa a aula, né, a gente fica... nós temos um lapso de tempo aí que ele não tem uma agenda para ele. São desafios complexos aí para serem resolvidos. São desafios complexos. Porque daí, se você alonga o curso por 1 ano, né, e o acadêmico demora 1 ano para sair do curso, seria o ideal. Só que daí, isso, se o acadêmico está pagando o curso, custa caro para ele. Se a universidade pública está bancando, é um custo caro para a universidade. Então, assim, nós temos um desafio, você fez uma pergunta, nós temos um desafio grande para resolver. O certo ainda seria se fosse integral, porque daí no integral você teria esse tempo, mas não é o modelo de educação que o Brasil tem. Né? Não é o modelo. Então, no modelo que nós temos, o acadêmico vai lá, estuda, vai para o mercado e trabalha. E na região oeste, voltando, né, nós temos uma característica, né, que é fora do comum. Talvez até pelo grande número de indústrias que nós temos, voltada para processamento, seja do complexo carne, seja do complexo grãos, né, e outras indústrias de outros segmentos, né, nós falamos de algumas, mas nós temos na linha automotiva também, e de silos. Né? Acho que as maiores empresas de silos estão na região. Estão na região. Então, o que acontece? Toda a mão de obra local está comprometida. As empresas não conseguem contratar, ficam com vagas abertas e não tem pessoas. Né? Aí é uma outra dificuldade. A pessoa está estudando, ela já está alocada. Né? Ela já está trabalhando. Dificilmente quem está estudando não está trabalhando. Esse é um ponto que na nossa região dificulta esse processo de integração. Entendido, professor. Bacana, Ronaldo.
Estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast. Quero agradecer aí a sua presença. Esse bate-papo foi muito enriquecedor aí para nós e para os ouvintes. Ouvintes, não esqueçam de compartilhar os